Oi pessoal, tudo bem? Boas-vindas ao especial de Natal de 2025. Em outros anos, a gente já teve uma carta em latim para Papai Noel, mais precisamente para São Nicolau. Foi mais um texto de ficção científica com viagem no tempo, na verdade. E eu que escrevi a carta. Já tivemos também vídeos sobre diferentes formas do nome Jesus em diferentes línguas. E agora, em 2025, o que teremos? Bem, em vídeos recentes eu mostrei a vocês materiais para o aprendizado de idiomas, desde materiais usados há 2 milênios até um material que eu mesmo preparei este ano. O link está aí na descrição para vocês comprarem, o que seria um presente de Natal para mim. Bem, ou seja, a gente está fazendo uma breve viagem num tipo específico de material didático. Em 2026, eu devo mostrar outro método que, para mim, junto com o método natural, que eu já apresentei aqui, forma a união suprema dos meus métodos preferidos. Isso sem contar outras coisas que eu faço ao longo do aprendizado, das quais eu já falei em outros vídeos. E a propósito, mudando rápido de assunto, eu estava pensando em fazer uma live depois assim. Eu poderia me gravar jogando alguma coisa. Por exemplo, eu poderia jogar Mega Man de Game Gear e eu ficaria respondendo as perguntas de vocês enquanto eu jogo, ou então eu responderia uma pergunta a cada vez que eu morresse no jogo, sei lá. Não sei quando vou fazer isso, mas estava pensando na possibilidade. O que acham? Mas, voltando ao tema de hoje, como este é um vídeo especial de Natal, juntos nós vamos ler sobre o nascimento de Jesus em latim, uma língua que desperta bastante a curiosidade de vocês. Vocês vão ver como sabem mais latim do que pensam. E estudar latim é bem divertido. É divertido sim, não me contrariem. Em vídeos anteriores, a gente já deu uma olhada em textos em latim em nível bem básico. Esse material começa bem simples. Esse é o primeiro capítulo. Então, você vê coisas como Roma in Italia est, Italia in Europa est, Graecia in Europa est, Italia et Graecia in Europa sunt. Ou seja, é um nível bem básico, feito para você conseguir entender, mesmo não tendo estudado latim anteriormente. Só que esse material sai desse nível e leva você até a leitura de textos escritos na antiguidade, feitos para falantes nativos. Tem gente que olha para o começo do livro e acha que esse material é simples demais, só porque começa simples. Nada disso. Ele só começa simples, mas apresenta muito bem a complexidade gramatical do latim. E tem exercícios para garantir que você use o que aprendeu e domine bem a gramática, sem ficar só num conhecimento passivo. Bem, mas a gente vai fazer hoje uma leitura de textos extraídos do Evangelho segundo Lucas, que foram escritos originalmente em grego no 1º século depois de Cristo e traduzidos para o latim para serem lidos por falantes de latim ainda na Idade Antiga, no final do 4º século. Na verdade, existem traduções anteriores, mas a gente vai usar um texto baseado na Vulgata, que é do final do 4º século. Ainda assim, apesar de ser um material escrito para falantes de latim na Antiguidade, eu considero que são textos de nível intermediário ou intermediário para avançado, porque existem coisas escritas em latim num estilo muito mais complicado, especialmente poemas. Inclusive, depois dessa leitura, eu vou colocar como brinde no final do vídeo uma gravação de uma leitura que eu fiz do livro Roma Eterna, com um trecho da Eneida que foi transposto de verso para prosa, e que até faz uma menção a uma festa de fim de ano da Roma Antiga, mas também entra num tema com mais ação, falando sobre o famoso cavalo de Troia. Apesar de estar em prosa, tem uma parte que está em versos sem adaptação, só um copia e cola da obra original. Mas, antes de começar a leitura sobre o nascimento de Jesus, lembram que no começo do vídeo eu mencionei a minha carta para Papai Noel, ou São Nicolau, na qual eu dei um jeito de colocar viagem no tempo? Sabe onde mais eu já fiz isso? Acertou, num anúncio da Insider, que, inclusive, foi provavelmente o anúncio que vocês mais gostaram. Ninguém pulou aquele. Se você viajasse para o passado com roupas da Insider, lá eles achariam que é loucura e alguém diria: "O que dizes não pode ser. A arte dos homens não pode fazer tal coisa como a que vejo.
São vestes que eu desejo, que feitas de fio de encanto, dan riso e nunca pranto. Pero se por minha senhora eu chorar, e muito sofrer sem alento, ninguém o saberá. Que lágrimas caídas em tais vestes, em breve tempo, levadas serão pelo vento. Então, esteja preparado para viajar no tempo e surpreender o nosso amigo medieval com a sua roupa da Insider. Ele já sabe que ela seca rápido, mas mostre para ele também outras vantagens, para ele enlouquecer de vez. Então agora, nesse fim de ano, aproveite para comprar algum presente da Insider. E assim evite também lojas cheias demais. E o que eu recomendaria seria algum kit. Eles têm alguns kits prontos com peças que o pessoal gosta, e alguns já vêm com embalagem para presente. Além do mais, se for necessário, é muito fácil realizar a troca. Então aproveite lá e use o cupom GLOSSONAUTA, que o presente de alguém está só esperando para ser adquirido. Ou talvez alguma coisa para você mesmo. Bem, vamos lá. Agora, vamos para a leitura do vídeo de hoje. Vamos abrir o material. Está aqui. Bem, como eu disse, esse aqui não é um material do nível mais básico, tá? Esse aqui já está num nível um pouquinho mais alto. Então, vocês vão ter a sensação, às vezes, de entender, às vezes de não entender. Vai ser mais ou menos assim. Ah, isso aí eu entendi. E aí eu não entendi nada, não. Ah, agora eu estou entendendo. Quer dizer, mais ou menos. Ah, isso aí eu entendi. Sabe? Vai ser mais ou menos assim. Mas vamos dar uma olhada. Então, aqui no número 1 temos Inópido Bethlehem, Jesus nascitur. Na cidade de Belém, Jesus nasce. Isso é o que está escrito aqui. À direita tem algumas explicações de palavras que aparecem no texto, e as explicações são dadas em latim mesmo. Algumas são desnecessárias para um falante de português, porque as palavras parecem palavras do português, mas outras são mais úteis. Tá, eu vou ler esse parágrafo inteiro, depois a gente comenta. Então, Ex ite dictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Ascendet Iosef de civitate Nazaret in civitatem quae vocatur Bethlehem, cum Maria, uxore sua. Quae sentivi impletis sunt dies pariendi, et peperit filium, quem pannis involvit, et reclinavit in praesepio. Então, vamos lá. O que é que significa isso? Ah, a propósito, isso daqui é do texto do Evangelho de Lucas, mas não é o texto completo, tá? Não tem todos os versículos aqui, são só algumas partes. Esse livro todo, na verdade, é um resumo da Bíblia. A versão original dele era um resumo do Antigo Testamento, mas tem essa versão nova que inclui um resumo de acontecimentos do Novo Testamento também. Vou deixar o nome do livro na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Ex ite dictum a Caesare Augusto. Ex ite. Parece alguma coisa? Curiosamente, não se parece a uma coisa que a gente usaria em português, mas parece a palavra exit, do inglês. E, de fato, tem relação. A palavra do inglês vem dessa mesma raiz. Exit é saiu. Edictum, saiu um edito, a Caesare Augusto, de César Augusto. Tá? Nada demais. Ut describeretur universus orbis. Aqui acontece o seguinte. Essa é uma parte complicada de quando você está aprendendo latim. Tem aqui palavras que vocês conseguem reconhecer, mas não estão sendo usadas com o sentido que você usaria em português. As palavras mudam de sentido com o tempo. E se esse tempo é de 2 milênios, ainda mais. Então, aqui tem universos. Você pensaria no universo. Aqui temos orbis. Em português existe a palavra orbe, que seria um círculo ou uma bola. Aqui temos describeretur, que lembra descrever. Então, saiu um edito, universo, orbe, descrever. O que é isso? Bem, primeiro que é necessário, para entender satisfatoriamente o texto, conhecer a gramática. Você pode conhecer o nome de cada elemento e dizer, isso daqui está no subjuntivo, pretérito imperfeito, terceira pessoa, singular. Ou você pode simplesmente entender o que é,
sem saber nomear o tempo, a forma verbal. Totalmente possível também. Mas, de uma forma ou de outra, você tem que reconhecer e saber o que isso significa, né? Como não é o caso para quem não estudou latim ou quem ainda está começando, então você tem que ir pela intuição. Enquanto não aprende exatamente o que é, com precisão, você vai pela intuição. Um grande erro de estudantes é ficar nessa intuição para sempre, tá? Não tem condição, não. Você, às vezes, no começo vai fazer isso, mas você tem que terminar aprendendo o que é cada coisa que você está vendo aí. Então, o que é esse orbis, esse círculo? Bem, é toda a região. Essa palavra orbis, em latim, é usada para falar de uma terra ou de uma região, como um perímetro. Inclusive, para falar de todas as terras, de todos os países, se usa o termo orbis terrarum, que é o círculo das terras. Isso seria como dizer a Terra toda. Universus, aqui, não é o universo, isso daqui é um adjetivo. É inteiro, todo. Então, é a região inteira, o local inteiro, aquele local todo. Então, sai um edito para que a região inteira fosse descrita, né? De describeretur, fosse descrita. Descrita, ou seja, que fosse feita uma contagem das pessoas, etc. Aí, aqui à direita, tem uma explicação, né? Ut describeretur universus orbis é ut omnes cives numerarentur. Então, esse livro supõe que você já sabe que cives são os cidadãos e numerare é o verbo contar. Então, ut omnes cives, e o omnes é todos. Então, todos os cidadãos fossem contados. Ele explica aqui o que isso quer dizer, né? Ele explica que edictum é quod publicae imperator. É aquilo que se ordena publicamente. Então, vamos lá. Ascendet Iosef. Ascendet. Então, ascendere, do verbo ascender, de ascensão, né? Subir. Ascendet Iosef, subiu José, de civitate Nazaret, da cidade de Nazaré, in civitatem quae vocatur Bethlehem, para a cidade que se chama Belém. E, a propósito, em latim, você usa a preposição in, tanto para dizer que está no lugar, como também para dizer que você está indo para um lugar. Só tem uma diferença no caso gramatical da palavra que vem depois, né? Se você diz in civitate, seria na cidade, mas in civitatem, aí é para a cidade. Em italiano, também se usa o in para movimento. Você pode dizer sono in Brasile, estou no Brasil, e vado in Brasile, para vou ao Brasil. E esse uso também existe no português brasileiro falado, quando a gente diz, por exemplo, vou no banheiro, que na norma padrão costuma ser corrigido para vou ao banheiro. Mas o curioso é que, apesar de não fazer parte da norma culta, esse em, eu vou em algum lugar, eu vou no banheiro, é algo que existia em latim. Mas vamos continuar. Então, in civitatem, né, para uma cidade, ou para a cidade, quae vocatur Bethlehem, que se chama, ou que é chamada, Belém. Então, vocatur do verbo vocare. Mesma coisa, dá para ter uma ideia do que significa vocare, porque é como vocalizar em português, né? Tem relação com voz. A gente não tem esse verbo especificamente vocare para falar de que uma coisa é chamada assim, mas o que eu quero dizer é que, em latim, você consegue reconhecer as raízes de muitas palavras. Por isso que eu digo que a gente sabe mais latim do que imagina. Olha isso, civitate. Não é igual a cidade, mas dá para reconhecer que a palavra cidade vem daí. E civitate nem sequer significa cidade em latim. Pode ser traduzido como cidade em alguns contextos, mas também pode ser uma região, um estado, uma província, sabe? Dependendo do contexto, pode ter um sentido diferente. Mas a palavra cidade vem daí. Vocatur. Aí é mais difícil porque a gente nem tem esse verbo, né? Não usa esse verbo assim. Mas, olhando para a raiz de vocare com vox, que é a voz, você consegue entender que uma cidade quae vocatur Bethlehem é que é chamada, que se chama Belém. Então, ele vai para lá com Maria, uxore sua. Ele vai para lá com Maria, sua esposa. Aí, às vezes, para você entender algumas coisas assim com conhecimento de português é bem complicado, porque essa palavra, uxor, caiu em desuso. Entretanto, no direito, existe um termo para aquele que mata sua esposa, que é uxoricida. Se você conhece o termo uxoricida, então vai entender o que é uxor.
Caso contrário, tem que aprender a palavra mesmo. Aí, continuando. O sentivi, aqui não dá para entender nada assim para um falante de português. Esse ibi caiu totalmente em desuso em português. Só tem um vestígio dele em espanhol, tá? Porque esse ibi, ele indica um lugar. Você pode traduzir como lá, ali ou lá. Não me lembro de nenhum vestígio dele em português, mas em espanhol tem um. Sabe que a gente pode usar o verbo haver com o sentido de existir, né? Você pode dizer que há uma casa. É tipo, existe uma casa, há uma casa, etc. Bem, em espanhol, o verbo haver se conjuga assim. As, a. A terceira pessoa é a. Assim como em português, a terceira pessoa é a. Entretanto, quando esse verbo é usado com o sentido de existir em espanhol, não se diz a, se diz hay. Por que hay? Porque, na verdade, na língua medieval, a gente tinha a, i. Esse i era separado, ele vinha desse ibi. É como dizer que tem ali. Há i una casa. Como tem ali uma casa. Hay una casa. Aí o i se juntou com o ai e ficou hay. Hay una casa. Esse i é um vestígio desse i de lugar. Ele existe em francês. Em francês você diz il y a une maison. Il y a. Esse i é desse ibi aqui. Então, tem vestígios dele assim, em línguas românicas, mas é algo assim que a gente não tem em português. Você não pode olhar para isso e deduzir o que é, né? Isso daí você tem que aprender mesmo. Esse essent é do verbo ser. Então, aprendendo pelo menos o infinitivo do verbo ser em latim, que é esse, dá para deduzir que isso é do verbo ser. Esse cum pode significar com, em latim. Na verdade, esse daqui não é o com, esse daqui é quando. Existe mais de um cum em latim, com origens diferentes, inclusive. São palavras diferentes que se escrevem do mesmo jeito. Mas esse daqui é quando. Então, é quando estavam lá, impleti sunt dies pariendi. Pariendi, talvez você consiga deduzir que tem a ver com parir, dies com dia, e esse impleti tem um cognato direto em português. Impleti é do verbo implere, que em português significa encher. Na verdade, o verbo encher vem daí. Implere se torna encher em português. Aí você se pergunta, como é possível? Como é que implere nos deu encher? É totalmente diferente. Não, não é. Basta fazer o processo passo a passo da transformação. De implere, a gente vai ter emplere, depois vai terminar tendo a palatalização desse L aos poucos, né? Emplere, 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 empiere, 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 até dar algo como empiere, empiere, e aí, quando chegar a esse ponto, esse som de pie, pie, começa a mudar para um tche. Então, empiere, empiere, enchere, enchere, enchere. Depois tem a perda do E final, né? Fica só encher, encher. E chegando aí, o último passo é a transformação de che em che, que é bem recente em português, é de alguns séculos atrás. Então, encher, 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 encher. E dá o encher que a gente tem hoje. Então, isso daqui é o que dá origem ao encher. Então, impleti, isso daqui é particípio. Se for colocar literalmente, isso daqui seria enchidos. Enchidos são os dias de parir. Esse pariendi é uma forma de genitivo, é um possessivo, né? De parir, dies pariendi. Da mesma forma que modus operandi é o modo de operar. Então, dies pariendi são os dias de parir. Então, literalmente é que são enchidos os dias de parir. O que é que isso quer dizer? Que se completaram os dias que estavam sendo aguardados, né? Foi passando e se encheram, se completaram. Ou seja, é hora de dar à luz. Et peperit filium. Peperit é o passado do verbo parir. Então, peperit filium é pariu um filho, deu à luz um filho. E dá para reconhecer que filium é filho, peperit. Você pode ter uma noção de que tem a ver com parir, mas a questão é que esse texto, como eu disse, é de nível intermediário para avançado. Você reconhece as coisas, mas você não consegue entender sem estudar a língua. Mas o que eu quero mostrar é que, mesmo assim, é muito fácil você passar a reconhecer esses elementos porque eles têm alguma conexão com palavras do português. Eles mudaram e nos deram palavras em português, né? O português é basicamente o latim que se modificou muito até o estágio atual, assim como as outras línguas românicas.
Então, você, com o conhecimento de português, consegue traçar, ok, essa palavra deu essa palavra deu tal coisa. E assim vocês entendem bastante. Isso é muito diferente de estudar línguas não relacionadas com o português. Você não consegue ancorar nada em nada, as palavras não se parecem. Mas aqui sim, mesmo que tenham mudado de significado e de forma, ainda assim você encontra a conexão, né? Então, ela deu à luz um filho. Quem pannis involvit, então que ela envolveu, involvit, pannis, com panos. Et reclinavit, e reclinou, né, e o colocou assim, deitou, in presepio, no presépio, na manjedoura. Vamos dar uma olhada no próximo parágrafo aqui. Angelus pastoribus nuntiat Iesum esse natum. Então, o que é que a gente tem aqui? Angelus, o que é que seria? Fácil, né? Anjo. Pastoribus, isso daqui vocês sabem que tem a ver com pastor, né? De alguma forma. Pastoribus significa aos pastores. Essa terminação ibus é um dativo plural. Pastoribus é aos pastores, para os pastores. Assim como existe um veículo que é feito para todos, para muita gente, e se chama, em latim você diria, omnibus. Né? Vem da palavra omnibus. Omnes são todos, é o que a gente tem tipo em onipresente, que está em todo lugar, onisciente, que sabe tudo. Então, omnibus, ou em português a gente diz ônibus, tem essa mesma terminação aqui, do ibus. Então, é para todos. É um vehiculum omnibus, um veículo para todos. Então, se omnibus é para todos, pastoribus é para os pastores ou aos pastores. Nuntiat. Nuntiat, do verbo nuntiare, ou seja, anunciar. Então, o anjo aos pastores anuncia, Iesum, Jesus, e aqui a gente tem Jesus na forma do acusativo, né? O nome pode aparecer como Iesu, Jesus, Iesum. Essas terminações não são parte do nome em si, elas só indicam a função sintática. Então, anunciam Iesum esse natum. Então, esse esse é infinitivo do verbo ser, é algo que tem que aprender mesmo, e natum significa nascido. Então, literalmente, anuncia Jesus ser nascido, ou seja, anuncia que Jesus nasceu. Em português, a gente diz nascido, né? A gente regularizou o particípio de nascer. Entretanto, nós temos a palavra que vem diretamente do natum, que é nato. Quando a gente fala que tal pessoa é um professor nato, é um jogador nato, o que isso quer dizer? Que a pessoa já nasceu para ser professor, nasceu para ser jogador. Ele é, tipo, nascido para aquilo, é nato. Essa palavra, então, natus é nascido. Assim como renatus é renascido, que é o significado do nome Renato, renascido. Bem, vou ler o parágrafo todo e depois faço alguns comentários. Então, vamos lá. Pastores erant in regione adem vigilantes aut custodientes gregem suum. Angelus Domini stetit iuxte illos, et claritas magna circumfulsit illos, itaut timerent valde. At angelus dixit illis, nolite timere, natus est hodie salvator in civitate Bethlehem. Hoc signo eum cognoscetis, invenietis infantem, pannis involutum, et posito in praesepio. Et subito apparuit multitudo magna angelorum, laudantium Deum, et dicentium, gloria in altissimis Deo, et pax hominibus bonae voluntatis. Bem, enquanto eu lia, conseguiram reconhecer alguma coisa? Alguma coisa fez sentido? Não precisa ser muito, né? Mas certamente alguma palavra vocês reconheceram. Vamos dar uma olhada aqui. Pastores erant in regione. Então, os pastores estavam na região. Ok, tá fácil aqui. Eadem. Ok, eadem. Esse daqui é mais difícil, mas essa palavra tem relação com idem. E muitas pessoas conhecem o que é idem, né? Alguém diz alguma coisa e você fala idem, né? Ou seja, o mesmo. Eu digo o mesmo. Eu penso o mesmo, idem. Então, isso daqui é uma das formas do idem. Aqui está no feminino, ablativo, para concordar com regione eadem, ou seja, é a mesma região. Então, pastores estavam na mesma região, ou havia pastores na mesma região. Vigilantes,
né, vigiando, acordados, aut custodientes, ou cuidando, ou observando, guardando, né, tem a ver com custódia, então estavam guardando. Gregem suum. Gregem é o rebanho. Acho que não tem nenhuma palavra de uso muito comum em português que venha daqui. E bem, Angelus Domini, um anjo do Senhor, certo? Então aqui, Domini, Dominus é Senhor, Domini é do Senhor. E talvez vocês já saibam disso inconscientemente, que Domini é do Senhor, porque, por exemplo, temos Corpus Christi. O que é Corpus Christi? Corpo de Cristo. Ou Agnus Dei. Agnus é cordeiro. Então, Agnus Dei é cordeiro de Deus. Então, tem essa terminação do possessivo masculino. Deus, Dei. Christus, Christi. Dominus, Domini. Então, Angelus Domini, um anjo do Senhor. Stetit iuxta illos. Aqui, mais difícil, né? Stetit é do verbo stare, que significa estar de pé. Sabe? Não é simplesmente estar, mas às vezes dá para traduzir como estar. Então, esteve, né, ou colocou-se, iuxta illos, junto a eles. Esse iuxta não deu nada de uso comum em português. Né? Iuxta illos, junto a eles. Et claritas, e uma claridade magna, grande, uma grande claridade, circumfulsit illos, os circundou, os clareou, ita ut timerent valde. De modo que eles temeram, valde. Se valde vem de válidos, que é forte, então valde, como se fosse que eles temeram fortemente. Mas dá para traduzir simplesmente como temeram muito. At angelus dixit illis, e o anjo disse a eles, ou e o anjo disse-lhes, nolite timere, não temam. Natus est hodie, natus de novo, né, de nascido. Então, natus est, nascido é, ou nasceu, hodie, hoje, salvator, o Salvador. Então, nasceu hoje o Salvador. In civitate, na cidade, Bethlehem, na cidade de Belém. Hoc signo eum cognoscetis. Signo é um sinal. Então, seria com este sinal, por meio deste sinal, eum cognoscetis. Vós o reconhecereis. Né? Por meio deste sinal, vós o conhecereis ou reconhecereis. Invenietis infantem. Invenietis é do verbo invenire, que tem relação com inventus. É um invento, uma invenção. O que é uma invenção? O que é inventar? É você encontrar algo e produzir algo que não foi feito antes. É aquilo que você encontrou, mas não encontrou de achar, mas encontrar no sentido de criar. Então, mas em latim, invenire é encontrar simplesmente. Então, invenietis, vós encontrareis, infantem, um bebê, uma criança, pannis involutum, envolto em panos, et positum in praesepio, e posto em um presépio, em uma manjedoura. Et subito apparuit multitudo magna angelorum, e subitamente apareceu multitudo, uma multidão magna, uma grande multidão, angelorum, de anjos. Essa terminação orum é um possessivo plural em latim. Então, angelorum é dos anjos ou de anjos. A gente tem isso em, por exemplo, o sobrenome Santoro. Vem de sanctorum. Se angelorum seria de anjos ou dos anjos, então sanctorum seria de santos ou dos santos. Basicamente, o sobrenome Santoro é uma forma de sanctorum. Significa simplesmente dos santos. Rodrigo Santoro é Rodrigo dos Santos. Então, angelorum laudantium Deum et dicentium. Então, são anjos louvando a Deus e dizendo Gloria in altissimis Deo. Então, glória nas alturas, nos lugares mais altos, nos lugares altíssimos, Deo, a Deus. Et pax, e paz, hominibus. Aqui temos o ibus, de novo, que a gente viu em omnibus, que é para todos, em pastoribus, aos pastores, e agora hominibus, que seria para as pessoas. Em latim, o termo homo é pessoa. Por isso, homo sapiens, por exemplo, seria tipo pessoa sábia. Hominibus, então, seria as pessoas, ou aos homens no sentido genérico. Então, pax hominibus
E paz às pessoas, ou paz aos homens, bone voluntatis, de boa vontade. E aqui a gente encerra essa leitura que a gente acabou de fazer aqui. O que eu queria mostrar é que talvez vocês tenham pensado, nossa, tem muita coisa aí que eu não entendi, está difícil. Mas, bem, lembrando que isso daqui está num nível escrito para falantes da língua, tá? Falantes nativos daquela época. Isso daqui é um resumo de um trecho do Evangelho de Lucas, de uma tradução feita para falantes nativos. Mas, ainda assim, se vocês forem olhando para as palavras, vocês vão ver quantas coisas vocês conseguem reconhecer. Então, no aprendizado de latim, só precisa, de certa forma, reconfigurar, pegar todos esses conhecimentos que vocês já têm acerca dessas palavras, dessas raízes, e mostrar como se usam e o que significam em latim. Porque praticamente todas as palavras que aparecem aqui tem uma relação direta com alguma coisa em português. Mas agora, depois de passar por isso, eu vou reler. Agora eu vou reler tudo, esses 2 parágrafos, sem explicar nada. Só vou fazer a leitura. Vamos ver se está mais fácil de entender agora. Começando daqui, vamos lá. In oppido Bethlehem Iesus nascitur. Exite dictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Ascendit Iosef de civitate Nazaret in civitatem quae vocatur Bethlehem, cum Maria, uxore sua. Quae sentivi impleti sunt dies pariendi, et peperit filium, quem pannis involvit, et reclinavit in praesepio. Angelus pastoribus nuntiat Iesu es senatum. Pastores erant in regione Adem, vigilantes aut custodientes gregem suum. Angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas magna circumfulsit illos, it aut timerent valde. At angelus dixit illis, nolite timere, natus est hodie salvator in civitate Bethlehem. Hoc signo eum cognoscetis, invenietis infantem, pannis involutum, et posito in praesepio. Et subito apparuit multitudo magna angelorum, laudantium Deum et dicentium, gloria in altissimis Deo, et pax hominibus bone voluntatis. E agora, foi mais fácil de entender? Isso só foi possível porque, na verdade, vocês já sabem mais latim do que pensam. Eu só precisei redirecionar, pegar os conhecimentos de vocês e apontar para o uso que vocês precisam fazer para poder entender melhor o texto. Pronto, agora eu vou parar de compartilhar já a tela. E no final do vídeo eu vou colocar um texto num nível mais alto ainda, como eu tinha dito. Bem, pessoal, se tiverem gostado do vídeo de hoje, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e enviem o vídeo para outras pessoas que poderiam gostar. Não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta. E querem me dar um presente de Natal? É só comprar meu livro, link aí na descrição. Bem, acho que a gente só se vê de novo ano que vem. Por enquanto, eu deixo com vocês a leitura em latim que eu tinha mencionado. Vai ser sem explicações mesmo, tá? Só uma leitura de um texto em nível avançado. Então, o que vocês conseguirem entender já está ótimo. Espero que gostem. Feliz fim de ano e até 2026. Troia capta. Aborigines. Italiae incole primi aborigines fuerunt. Quorum rex Saturnus, tanta justitia fuis sedicitur, ut nec serviret quisquam subillo, nec quidquam sum proprio averet, sed omnia communi omnibus essent. Ob memori lius aetatis auree, quae vocatur, mos Romanorum est ut mense decembri, diebus festis, qui dicuntur Saturnalia, servi in convivis cum Dominis discumbant. Postunc, Picus, deinde Faunus, in latio regnavit. Eo tempore, Euander, Mercurii et Carmentis filius, profugus ex Arcadia,
regione Peloponnesi media, in Italiam venit, cum parva manu Graecorum, cui faunus, rex benignus, montem, quelle postea palatio appellavit, et tarva colenda dedit. Fauno mortuo, Latinus, filius eius, regno accepit, huius filius in prima juventute perit. Sole in regia erat filia, nomine Lavinia, iam matura viro. Illam multi viri e Latio dotaque Italia petevant, ante omnes Turnus, rex Rutulorum. Equus Troianus. Dum Latinus in Italia in pace diuturna regnat, Troia, seu, Ilium, clarissima urbs, post bellum deciannorum, tandem a Graecis capta est. Graeci enim, curbem vi expugnare non possent, dolo usi sunt. Equingentem e ligno fabricaverunt, eunque militibus armatis compleverunt, quibus praefecti erant Ulixes et Pyrrhus, Achillis filius. Equo ligneo in litore relicto, ceteri Greci celeriter in insulam propinquam, cui nomenes Tenedos, profecti sunt, ivique latuerunt. Troiani vero, cum Grecos Argos in patriam sua vectos esse arbitrarentur, tundemum post tot annos portas aperuerunt, atque exire ausi sunt. Sine cura sub altis muris ambulavant, atque castra Graecorum deserti inspiciebant. Sed, ubi primo ecum ligneo in litore collocatum viderunt, stupentes constiterunt, et mole equi mirabantur. Ali eum ut donum Minerve de Troianis benigne, sacrato intra muros duci et in arche locari juvebant. Ali donum Graecorum suspectum, in mare precipitando et flammis surendo esse censebant. Ali interiore equi partem inspicere volebant. Ita dum populus incertus in contraria sententias dividitur, Laocoon, Neptunis sacerdos, ab summa arche decurrens, cive suos monuit, ne Danais confiderent. O miseri, quae tanti insani Achives, creditis avectos hostes, autulla putatis, dona carere dolis Danaum, sic notus Ulixes, autoci inclusi ligno occultantur Achivi, autec in nostros fabricata est machina muros, quid est timeo Danaos, et dona ferentes. Sic fatus, omnibus viribus ingente hasta in latus equi misit, sed illa tremens, infirmo robor estetit, neque in parte interiorem ad milites occultos penetravit. Paulo post, animi Troianorum, reorrenda turbati sunt. Dum Laocoon ad Aran tauro immolat, subito, duangue singentes ab insula Tenedo per mare tranquillum ad litus natant. Cum terra tigissent, capitibus erectis, oculisque ardentibus, Troianos perterritos prospiciunt. Inde, recta via, Laocoon tempetunt, et primum parva duorum filiorum corpora complexi membre orum teneredunt. Tum
patre ipsum, qui miseris filiis auxilio veniebat, corripiunt. Iam bis corpus eius medium plectuntur, bis collo longa corpora sua circundant. Ille, simul manibus se explicare co natur, simul clamores horrendos ad caelum tollit. Atangues, in sum marce ad simulacrum Minervae confugiunt, ibique subclipeo Dei latent. Dum vero, cuncti Troiani novo pavore perturbantur, et laocontem penas meritas Minervae dedisse, dicunt, quod asta scelerata sacrum robur leserit, conclamant omnes simulacro equi in arche Minervae ducendo esse. Ergo, parte murorum destructa, machina illostibus armatis plena, magno labore in urbem traitur funibus. Dum pueri puelleque carmina sacra canunt, et funem manu contingere gaudent. In ipso limine porte consistit, atque penitus ex ventre sonant arma, sed Troiani pergunt, et monstru infelix in arces sacra ponunt. Etiam tunc Cassandra, filia Priami Virgo, cui res futuras predicenti nemunquam credebat, fatum Troie cibibus suis predixit. Nec vero Troes miseri, quibus ille dies supremus futurus erat, ei crediderunt. Sed, velut festo die, templa deorum frontex orna verunt. Cum iam sol occidisset, et nox obscura terra antegeret, Troiani fessis somno sedederunt. Dum, equo patefacto, milites Greci per funende missum ad terram lapsi sunt. Urbis custodibus occisis, portas patefecerunt, et ceteros Grecos, qui inter in tenedo redierant, in urbem receperunt.